Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre os testemunhos para a igreja. Hoje nós vamos falar sobre o Testemunhos, capítulos 6 a 8, tá bem? Bom, capítulo 6, o tema é a experiência do advento. Quando o capítulo começa, fala sobre aquele tempo. Esse tempo que está se referindo ali é de 21 de março de 43 a 21 de março de 44. Por quê? Porque o calendário judaico é diferente do nosso gregoriano. Então, para eles, o início de março é o nosso, tá bom? O calendário deles inicia em março e não em janeiro, como nós costumamos iniciar os nossos, tá bom? Então, o que acontece? Havia muitas reuniões ali, todas as noites, em Beethoven Hall, onde milhares de pessoas vinham para ouvir as mensagens do pastor Stockman. E não só pessoas assim comuns, não. Tinham pastores de várias denominações que vinham a essas reuniões. Havia, por exemplo, pastores de várias denominações e tinha um chamado Brown, que era um pastor adventista, que ele ficou impressionado com a forma de Stockman passar a verdade. E ele teve uma experiência tão incrível que ele começou a relatar aos pastores e as pessoas começaram a... as pessoas que iam para degrenir a mensagem, eles começavam a chorar. E houve um baita de um reavivamento. O pastor Brown, inclusive, aceitou a mensagem, mas ele não deixou de ser batista. Ele continuou batista até o último dia da sua vida. Mas Ellen White comenta que a ótima influência dele era grandiosa. E isso ajudou muito aos seus seguidores. Então veio o desapontamento. Infelizmente, aconteceu o desapontamento e os escarnecedores pareciam que saíram com a vitória, pois eles começaram a zombar daqueles que acreditavam na volta de Jesus. Eles passavam na rua, tiravam onda, e começaram a fazer várias chacotas. Só que o povo ali, cerca de umas 50 pessoas que ficaram firmes na fé, elas sabiam que não tinha como a Bíblia errar, que 2.300 tardes de manhãs começava em 457 e tinha que terminar em meados de 1843. Por que eles pensavam 43? Porque eles contavam um ano zero, e o ano zero não existiu, tá? Então do ano 1 foi para o ano 1 depois de Cristo, tá? E contando zero, então diminui um ano. Então, por isso que era 1843 na cabeça deles. Mas quando tira o zero, vai para 1844, tá? E Ellen White comenta algo que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: Deus provou seu povo na passagem do tempo de 1843. O erro cometido na contagem dos períodos proféticos não foi descoberto de uma vez, mesmo por homens cultos que se opunham aos pontos de vista daqueles que aguardavam a vinda de Cristo. Os eruditos declararam que o Sr. Miller estava correto em seu cálculo de tempo, embora o questionassem, com respeito ao evento que ocorreria no fim desse período. Mas eles, o expectante povo de Deus, incorreram em erro comum na questão do tempo. Então aqui está dizendo que Miller ele estava certo sobre o período, mas ele estava errado sobre o evento, e de fato é isso que ocorreu. Mateus 25, por exemplo, que fala sobre as virgens, se cumpre em meados disso aí, tá? Porque a questão lá, por mais que também fale sobre a volta de Jesus, aqui o pessoal acreditava na volta de Jesus. Então o noivo falou e algumas virgens estavam firmes e outras não. Muito poucas estavam firmes, né? Tanto que de 50 mil pessoas, somente 50 pessoas ficaram. Uma outra coisa que é interessante é que o Caiu Babilônia também foi pregado durante esse tempo. Por isso que mais de 50 mil pessoas ficaram ao lado aguardando a volta de Jesus. Infelizmente Jesus não voltou e a chacota começou. Ellen White comenta o seguinte: estávamos firmes na crença de que a pregação do tempo definido era de Deus. Foi isso que levou os homens a examinar a Bíblia diligentemente, descobrindo verdades que antes não haviam percebido. Ou seja, o desapontamento de 1844 não passou nem perto do que os apóstolos passaram de ver Jesus na cruz. Então, o desapontamento dos apóstolos foi muito maior do que o nosso, tá? Do de 1844, quando eu digo nosso, é os adventistas do sétimo dia. Depois disso vem o capítulo 7, que é um capítulo incrível. Eu espero que vocês leiam com muita força, porque é muito bonito. Fala sobre a primeira visão de Ellen White. Ellen White, não muito tempo depois do desapontamento, teve uma visão, tá? Em dezembro. Ela tinha 17 anos, ela estava numa reunião com 5 mulheres, e aí ela teve essa visão. A visão falava sobre um caminho estreito, aonde ia até a Canaã Celestial. Muitos ali não ficaram firmes e começaram a voltar. E ela começa a ver os 144 mil, vê que eles estão selados e unidos, cantando ao Senhor. Aí ela vê a nuvenzinha branca, que é Jesus voltando para levar. Os 144 mil estavam cantando. E Ellen White comenta
algo que eu achei muito interessante que diz o seguinte: todos nós entramos junto na nuvem, e estivemos 7 dias ascendendo ao mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra os colocou sobre a nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas da vitória. Ali sobre o mar de vidro, 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outras não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa, e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Haviam anjos de todos os lados ao redor de nós, enquanto caminhávamos sobre o mar de vidro rumo à porta da cidade. Que coisa bonita, hein? Eu gostaria muito de estar nessa ocasião. Ela também vê a árvore da vida, vê ali o fruto da árvore que era de ouro e prata, e ela também vê Fitch e Stockman, que morreram antes do desapontamento. Ela diz que Deus guardou esses homens e ele, na visão, os dois estavam salvos, tá? Então ela ficou muito contente com essa ideia de que Stockman e Fitch, que eram ali pastores que ajudaram Ellen White, que estariam sim muito em breve salvos também, tá? E aí vem o capítulo 8, que é Chamados a Viajar. Contando a visão ela começou a contar essa visão para as pessoas. Uma semana depois ela teve uma nova visão, onde Deus mostra que ela teria que viajar os Estados Unidos falando sobre a visão, tendo seu próprio ministério. Só que Ellen White era debilitada e ela tinha 17 anos. E ninguém da família dela conseguiria viajar com ela, porque o pai precisava trabalhar para sustentar e o irmão, Roberto, que vocês já conhecem do estudo anterior, ele também era debilitado fisicamente, então ele não poderia sair em viagem. E Ellen White conta o seguinte: não me conformava em ter que sair pelo mundo e receava enfrentar seu escárnio e oposição. Eu tinha pouco autoconfiança. Ellen White não era alguém confiante, tá? E ela, na visão, Deus fala para ela que ela sofreria muitos problemas, ela teria muitas coisas terríveis que ela teria que suportar. E por isso ela tinha medo de fazer o que precisava, tá? Então, Ellen White, ela fica perturbada com essa responsabilidade de cumprir essa missão, né? Como ninguém poderia ajudar ela, ela teria que ir praticamente sozinha. Depois de muita luta e oração, ela aceita a missão. Mas ela aceita com uma condição que eu achei muito, muito boa. Olha que condição interessante. Supliquei então que, se eu devesse ir relatar o que o Senhor me mostrara, fosse preservada de exaltação. Disse o anjo: suas orações são ouvidas e serão atendidas. Se esse mal que você receia o ameaçar, a mão de Deus estará estendida para salvá-la. Por meio de aflições, ele a trará a si e preservará sua humildade. Apresente a mensagem fielmente, resista até o fim, e você comerá do fruto da árvore da vida e beberá a água da vida. Nossa, que coisa maravilhosa, hein? EGW, então, ela começa suas excursões. Em uma das cidades, ela encontra pela primeira vez Tiago White. Ellen White recebe uma carta de sua mãe dizendo que estava circulando boatos terríveis sobre ela e que ela queria que ela voltasse para casa. Ellen White ficou triste com essa situação, mas não podia deixar de falar. Os fanáticos começaram a atrapalhar a mensagem de Deus através da sua serva, né? Então, isso ocorre ainda hoje. Muitas pessoas não acreditam em Ellen White sendo adventistas, o que é, para mim, algo icônico. Mas ela perseverou porque ela orava. Olha o que esse texto diz. A oração prevaleceu. O poder do forte inimigo foi subjugado e eu libertada. Imediatamente fui tomada em visão. Vi que, se eu sentisse que a influência humana afetasse meu testemunho, não importava onde pudesse estar, apenas deveria clamar a Deus e um anjo seria enviado em meu auxílio. Eu já possuía um anjo da guarda, a me assistir continuamente, mas quando necessário o Senhor enviaria outro para reerguer-me acima do poder de toda influência terrena. Bom, meus amados, isso é o que eu e você precisamos. Ellen White era uma pessoa de oração, é por isso que ela vencia as batalhas dela. E eu e você, como será que nós estamos? Bom, que Deus possa te abençoar e a mim também. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.